Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Estamos nesse trecho importante para a nossa fé. Obviamente, como toda palavra, mas eu queria fazer um convite à igreja um pouquinho diferente. O texto de hoje é Êxodo 20, versículo 3, mas eu vou ler do versículo 2 também. E eu queria que nós entrássemos no clima, queria convidar a igreja a se pôr em pé. Imagine você ali no monte, ou aos pés do monte, e o Senhor falando. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A igreja pode se assentar. Claro que aquela fala foi mais longa. Crianças, hoje vocês vão fazer um desenho diferente, mais elaborado, interessante também. Vocês vão fazer um noivo e uma noiva no dia do casamento, e naquela hora, e os pais vão ajudar vocês, é claro, naquela hora que eles estão ali orando, em um momento ali de mãos dadas, e também eles estão fazendo os votos um para o outro, e também estão colocando as alianças, que a gente chama da troca das alianças. Então, crianças, vocês vão fazer esse momento do casamento. Eu quero uma noiva bem bonita, um noivo bem bonito, porque nós vamos ver sobre esses votos, na verdade, essa ideia de exclusividade, crianças. Vocês vão entender isso um pouco melhor. E por falar em casamento, nessa hora ali dos votos, normalmente se ouve algo assim: eu, fulano, aceito você, Beltrana, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na falta dela, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separa. São aqueles votos clássicos, bonitos e realmente sintetizam bem. E nesses votos ali de casamento está implícito o compromisso da exclusividade mútua. Ali um está dizendo que pertence ao outro e não cabe mais ninguém nessa relação. O que obviamente resulta em deveres mútuos a serem cumpridos sobre quaisquer circunstâncias nesta vida, até que a morte os separe. Essa é a ideia que está ali por trás desses votos, que nós poderíamos chamar de votos de exclusividade. E no texto de hoje nós vamos ver justamente a exclusividade que Deus exige do seu povo para consigo mesmo, e os deveres que estão implícitos nessa relação de exclusividade, uma vez que esse povo é propriedade exclusiva de Deus. Nós já havíamos visto que Deus chama o seu povo de propriedade exclusiva e tudo mais. Os mandamentos, meus irmãos, eles o decálogo, como é chamado, ou as 10 palavras. Obviamente, como foi dito a semana passada, ele é uma grande síntese. Então, à luz de toda a Escritura, a gente precisa entender os 10 mandamentos. Por isso que muita coisa dá para ser depreendida da palavra de Deus, embora não apareça literalmente aqui no texto dos 10 mandamentos. Mas a gente leu intencionalmente o versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão. E por que eu voltei isso? Para a gente lembrar o contexto. Nós não podemos esquecer que os egípcios eram politeístas. Eles criam em vários deuses. E o Senhor já estava trabalhando nos corações dos hebreus. Lembra? O Senhor está trabalhando porque o povo de Deus já estava com essa cultura politeísta, e Deus estava trabalhando isso. As 10 pragas, por exemplo, foram inclusive para mostrar a impotência dos deuses egípcios. O Senhor já estava mostrando essa realidade. Nós não podemos esquecer
que os hebreus viveram ali 400 anos na terra da servidão. Então, há muito o que ser trabalhado no coração desse povo. E o Senhor, então, começa a dar leis para o coração do seu povo, com um grande objetivo de manter seu povo longe da velha vida. Como nós vimos domingo passado, é a lei do amor. O Senhor não está criando regrinhas, o Senhor está trabalhando o seu povo. Povo que não entende liberdade, povo que não entende se relacionar com um Deus amoroso. Eram aqueles deuses do Egito, cheio de coisas e pragas e manias e regrinhas e tudo mais. E o Senhor, então, está trabalhando isso no seu povo. Diante daquela introdução, então, vem o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver esse texto em duas partes. Em primeiro lugar, o Senhor, quando Ele está dizendo ali que não terá outros deuses, significa algumas coisas. Primeiro, significa reconhecer alguns aspectos da vida com Deus. Primeiro, que Yahvé é único. O Deus da aliança é o único Deus que existe em todo o universo. O que o Senhor começa, ou está lembrando o povo e trabalhando no coração deles, é que o povo de Deus é monoteísta. Só tem um Deus. E a fidelidade exclusiva a Yahvé é o centro da relação da aliança. A aliança feita entre Deus e o seu povo é entre um único Deus e um único povo que Ele escolheu para si. E o Senhor está lembrando, está afirmando isso. Essa relação, meus irmãos, é uma relação que vai durar para todo sempre. Nós não podemos esquecer que um Deus eterno está fazendo uma relação com um povo. E essa é uma relação entre o Deus Criador e o seu povo criatura, o seu povo criado. O que nos lembra, obviamente, a distância infinita entre o Deus Criador e o povo criado. Essa já é uma grande distância para nos lembrarmos. E por isso, nós necessitamos justamente da revelação que Deus faz de si mesmo. E nada além disso. Só Deus pode falar de si mesmo. Inclusive, como devemos nos relacionar com Ele. Ou seja, não cabem opiniões, especulações, filosofias humanas. Não. Somente o jeito e as palavras do próprio Senhor servem para nós conhecermos esse Deus único. E essa é uma relação de amor que alcança todo o nosso ser. Lembra a síntese dos 4 primeiros mandamentos? Ou a síntese da própria lei de Deus? Nós devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, força e entendimento. É assim que lidamos com Deus único. Agora, uma outra forma de entendermos essa relação, e eu não vou ser exaustivo, mas eu vou ser um pouco extensivo, é observando os pecados. Uma forma contrária é a gente ver como a gente quebra o primeiro mandamento. Por exemplo, o ateísmo é a quebra do próprio primeiro mandamento. E o ateísmo pode acontecer de várias formas. Não reconhecer a existência de Deus, e não tem jeito a pessoa dizer que não vai reconhecer, porque o Salmo 119 vai dizer, o Salmo 19 vai dizer que toda pessoa conhece a Deus pela sua criação. Todos são indesculpáveis diante da própria pessoalidade de Deus, ou desse Deus todo-poderoso. Outra coisa é recusar o Deus da Bíblia. Tem gente que diz, não, existe Deus, tal. Mas quando você recusa o Deus da Bíblia, você está sendo, ou a pessoa está sendo, agindo como um ateu. Ou o teísmo aberto, que é uma coisa chamada, algo moderno, que é justamente negar a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Isso é ateísmo. Desinteresse por Deus, não buscar conhecer mais a Deus.
Ou ainda o que se chama de ateísmo prático, que é dizer que significa dizer que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E, meus irmãos, curiosamente, esse é talvez o maior problema dos crentes, que é justamente a incredulidade. É desacreditar na prática da presença de Deus, da companhia, da ação de Deus, do amor de Deus. Vive como se Deus, na verdade, não existisse, embora professe esse Deus. Uma outra forma de quebrar o primeiro mandamento é a idolatria. João Calvino dizia que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. O nosso coração cria ídolos. Falsos deuses, que obviamente geram falsas religiões, falsos mediadores da relação com ele, o Papa, os santos, a própria mãe do Senhor, Maria, usada como mediadora de forma totalmente equivocada. Não adorar a Deus ou adorar a Deus diferentemente da forma que ele mesmo estabeleceu, adorar objetos, criaturas, a própria criação, o universo. Já viu o jeito de falar assim? Eu saúdo o universo não sei o quê. Uma adoração à própria criação, a anjos, a demônios. Existem outras duas formas, pelo menos, eu vou falar mais algumas, mas duas que eu acho curioso, que são sistemas de próprio governo. Por exemplo, o comunismo é uma idolatria, porque o Estado é o próprio Deus, o grande Estado protetor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, o liberalismo econômico também é uma idolatria quando ele é levado à extrema potência, porque o homem totalmente livre, autônomo, independente, é uma idolatria do homem. Então nós temos que tomar cuidado com esses modelos de governo e os adotarmos com todo o nosso coração. Sincretismo, coisas que em si são boas, mas quando ocupam o trono de Deus nos nossos corações, se tornam ídolos. Por exemplo, o corpo, a idolatria do corpo, da saúde, tudo eu estou falando de forma exacerbada, não é? O casamento, o cônjuge, os filhos, o trabalho, a educação, essas coisas todas em si são boas, mas quando ocupam o nosso coração, elas se tornam ídolos. Blasfêmia, que são pensamentos indignos ou malignos a respeito de Deus, e eu não estou falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Profanação, que são falsos conceitos e falsas doutrinas, ou especulações irreverentes sobre Deus. E eu não estou falando por falta de inteligência do ser humano, mas pela corrupção do coração humano, que tenta estabelecer novos conceitos a respeito do próprio Senhor. O egoísmo e a soberba são quebra do primeiro mandamento, quando a gente tem um demasiado amor a nós mesmos, ou nós temos uma elevada opinião sobre nós mesmos. A carnalidade, que é atender os desejos, os deleites, os prazeres que a velha natureza está clamando. O mundanismo, que é amar mais as ofertas do mundo do que o Deus único e a sua palavra. O zelo legalista, cuidado, novos calvinistas, o zelo legalista de defender Deus de um jeito que defende sem entendimento e defende sem sabedoria e sem bom senso, acaba se tornando um sistema idólatra e tantas outras possibilidades, meus irmãos. Mas eu queria que a gente percebesse que essas quebras todas e outras trazem consequências para a nossa vida. Você não lembrar que Deus é único e único Senhor sobre a sua vida, gera, por exemplo, uma vida amedrontada, insegura, ou às vezes segura demais em si mesmo, sem esperança. E aí essas coisas levam a outras coisas, um problema leva a outro problema, tomadas de decisões ruins, ou não tomar decisão quando é necessário. Ansiedade com o dia da manhã, porque você se esquece que o nosso Deus é único, Criador de todas as coisas, soberano, todo-poderoso.
não ter alegria e contentamento com o presente e com o futuro, ser arrastado por quaisquer ventos de doutrinas, modismos, o livro, o pregador, o influencer da época, famosinho, que você segue e a palavra dele ou aquele livro, ou aquele conceito, quando aparece a água para. Usos e costumes legalistas, não viver pela fé, ou um esfriamento ou mornidão da fé, ou incerteza da fé. E meus irmãos, às vezes chega num extremo tão grande da não compreensão ou conhecimento desse Deus único que a pessoa atenta contra a própria vida. Tudo isso por não reconhecer que existe só um único Deus. Mas quando o Senhor está falando, olha que curioso, ele não para só nisso. Ele podia falar, eu sou o único Deus e ponto. Mas ele meio que duplica essa ideia e fala assim, diante de mim. E essa expressão, meus irmãos, pode ser compreendida como diante da minha face ou na minha presença. Essa ideia de totalidade, todas as esferas da nossa vida estão diante de Deus, estão diante da vista de Deus. O que Deus está falando, eu sou único e eu estou em todo canto, em todo tempo, em toda história, em todo lugar. Meus irmãos, como ter algo fora da presença de Deus? Como seria possível viver distante desse Deus único? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós faremos diante da face de Deus. Nada é oculto a esse Deus, é isso que ele está dizendo. Tem um comentarista, o Cole, que ele nos lembra que o contrário disso justamente é a quebra de um relacionamento pessoal e exclusivo com Deus. Se você se esquece que Deus ou que nós estamos diante da face dele, você está se sentindo autônomo, como se Deus não existisse, ou como existisse algum espacinho no universo em que você pudesse estar sozinho, sem esse Deus único. Por isso, o desejo pela autonomia é quebra do primeiro mandamento. O desejo pelo controle é quebra do primeiro mandamento. O desejo pelo perfeccionismo. Já viu isso em entrevista de RH, né? Fale uma qualidade, fale um defeito. Aí o defeito meu defeito é que eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer, e aí acaba me atrapalhando. Não, o seu defeito é que você é um pecador. E você está quebrando o primeiro mandamento. Porque você não é Deus. Uma boa pergunta que nós devemos fazer sempre é: quem sou eu quando ninguém está vendo? Eu acho que até tem um livro com esse título, algo assim. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando você está sozinho, por exemplo, com seus pensamentos, que fatalmente você esquece que Deus está ali, ou que você está diante da face de Deus. E essa noção de estar diante da face de Deus, meus irmãos, ela na verdade ela é antiga. Veja, Elias ali em 1 Reis, ele disse algo tão fantástico, ali 1 Reis 18:15, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Ele. O profeta sabia que ele estava sempre diante da face de Deus. O que significa, meus irmãos, que nada escapa ao conhecimento de Deus, nem mesmo os nossos pensamentos. O inimigo da nossa alma não conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, fique tranquilo, mas Deus conhece. Deus sabe o que vai ao seu coração. Deus sabe dos seus pensamentos secretos que você não tem coragem de dizer a outra pessoa. Deus sabe. Deus sabe tanto pela sua onisciência, porque Ele sabe todas as coisas,
Deus sabe tanto pela sua onipresença, porque não tem lugar que Ele não alcance. Deus sabe por todo o seu poder. Deus sabe, inclusive na vida dos crentes, porque Ele habita o crente com o seu Santo Espírito. Então, como, meus irmãos, fugir da presença desse Deus? Como? É interessante, né, que esse erro de que se pode fugir da presença de Deus, ele acontece desde a queda com Adão e Eva. Lembra? Pecaram, fugiram, se esconderam ali atrás de uma moitinha, minhas palavras. Se esconderam do Senhor, porque ouviram o Senhor na viração do dia e tentaram se esconder. Teve um outro homem chamado Jonas, que tentou fugir da presença de Deus, tentando ir para mais longe. Não, eu vou para mais longe porque lá o Senhor não me alcança. Lá eu não vou fazer a vontade dele. É mesmo? Você não vai? Então, meus irmãos, nós vivemos uma vida coram Deo, que é uma expressão em latim para dizer justamente diante da face de Deus. A nossa vida, meus irmãos, é assim. Então, veja, como alguém consegue acreditar que vai apresentar um orçamento superfaturado numa licitação e ninguém está sabendo disso? Como acreditar que não pagar os impostos por uma regrinha ou uma brecha? Como acreditar que uma declaração fraudulenta do imposto de renda que ninguém está vendo? Como acreditar que uma vida paralela e oculta não está sendo vista por Deus? Cuidado, cuidado. Mais uma vez, cuidado. Deus traz à tona. Deus traz à tona. E a gente tem visto isso. Porque a pessoa realmente acredita que ela consegue viver em pecado como se ninguém soubesse. Ou um voto interesseiro numa eleição e tantas outras coisas. Como você decide a sua vida esquecendo que você está diante da face de Deus? Existe uma ilustração, salvo engano, é do reverendo Emílio, que ele fala sobre a fé, mas eu quero usá-la de uma outra forma. As pessoas, e eu estou dizendo crentes, têm tentado viver a vida como se departamentalizada. Então, por exemplo, como se fosse uma pizza toda fatiadinha. Uma fatia é a minha vida familiar, uma fatia é a minha vida profissional, outra fatia é a educação, outra é o lazer, outra é o estudo, outra é não sei o quê, outra é aquela outra coisa, e uma delas é lembrar que Deus existe. Mas, meus irmãos, a massa da pizza é Deus. Toda a sua vida é diante da face de Deus. O problema é viver uma domingueira diante de Deus e na segunda-feira esquece. O mais curioso são os ditados populares, né? Ditados populares que são bastante pecaminosos e mostram a natureza do coração humano. Cada um por si e Deus por todos. Ainda põe o nome do Senhor em vão, né? Ainda envolve o Senhor no pecado. Como? Como cada um por si? Como que Deus faria isso nesse egoísmo? Como você consegue viver realmente achando que Deus não está vendo? Como você consegue viver a adoração daquele ídolozinho que você gosta de manter? Um livro fantástico é aquele Pecados Intocáveis, né, que mostra ídolozinhos do nosso coração. E a gente vivendo dia após dia, quebrando o primeiro mandamento. Meus irmãos, nós estamos começando os 10 mandamentos. Quebrando o primeiro mandamento, vez após vez, vez após vez, vez após vez.
Diante dessas constatações, acredito eu que a gente só pode chegar a uma conclusão: a de que o inferno é realmente o destino devido a cada ser humano. Porque que ser humano não quebra o primeiro mandamento? Os incrédulos já estão nessa. Os crentes caem. Quem escapa, meus irmãos? Mas a boa nova do Evangelho é que esse único Deus veio em busca do seu povo. Cristo Jesus não falou do céu. Poderia ter falado, haja salvação? Poderia. Mas não, no plano de Deus, no plano da Santíssima Trindade, estava esse maravilhoso projeto do Deus único vir em busca do seu povo. É isso que nos lembra, por exemplo, o nascimento de Cristo, o Natal, que a gente gosta de celebrar. Você acha que aquele bebezinho colocado num presépio, que aliás, presépio com coqueiro que nem tinha, né? Um coqueiro tropical, mas a gente realmente celebra o Natal lembrando que o Deus único veio à Terra. Você, quando participa da ceia, você está lembrando que o Deus único veio e deu a vida em seu favor, esse Deus que é único, meus irmãos. Jesus, como homem, cumpriu perfeitamente o primeiro mandamento. Perfeitamente. Glorificava, obedecia, buscava, amava, anunciava o Pai, vivia para a glória do Pai, sem esquecer do Pai, sem desonrar o Pai, sem crer em outras situações. Lembra lá a tentação do deserto? Não, só existe um único Deus. A lembrança de Cristo é o próprio inimigo das nossas almas. O Senhor cumpre perfeitamente o primeiro mandamento. E um outro detalhe sobre a obra de Cristo, meus irmãos, é que ele está literalmente corandeu. Ele está literalmente diante da face do Pai para todo sempre. Já parou para pensar nisso? Aquele que ressuscitou está corandeu, está diante do Deus Pai e mais, intercedendo por nós. Que cumprimento maravilhoso é esse, meus irmãos? Para todo o sempre. Essa é a noção do Evangelho. Por isso é tão necessário que ouçamos a pregação do Evangelho de Cristo, e é tão necessário que preguemos o Evangelho de Cristo, que pela operação do Espírito Santo, transforma qualquer tipo de cosmovisão corrompida. Às vezes a gente acha que fulano ou beltrana, não, aquele ali não dá não, aquele não se converte não. Será? Politeístas têm sido alcançados pelo Senhor ao longo da história. Ateus têm sido alcançados pelo Senhor ao longo da história. Idólatras. Gente de outras religiões. E, meus irmãos, essa afirmação é tão séria, porque ela vai justamente contra essa cultura que cada vez avança mais no mundo. Temos que respeitar, pastor, porque afinal de contas, só muda o nome. Aqui a gente chama de Jesus ou de Trindade, ali ele chama de outra coisa, acolá chama de outra coisa. Se você crê nisso, você está quebrando o primeiro mandamento, porque só existe um Deus, o Deus das Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor, Rei dos Reis, soberano, digno de todo louvor, glória e adoração hoje para todo sempre. Ponto. É isso que diz o primeiro mandamento. É isso que você tem que afirmar aí fora. É essa a missão que o Senhor nos deu. E isso, meus irmãos,
quebra o coração, porque essa é a obra do Senhor. Quebrar corações, transformar corações de pedra em corações de carne. Transformar corações idólatras em coração que adora o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que é o primeiro mandamento. É ter um único Deus, na certeza que estamos sempre diante da face dele e estaremos para todo o sempre. Até mesmo os que estarão no inferno estarão diante da justiça, da ira santa de Deus para todo sempre. É esse o Deus que está sendo anunciado no primeiro mandamento. E é Ele que está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o único Deus. E vocês vivem diante da minha face. E quando Ele transforma, nós nos tornamos alguém que tem o Deus da Bíblia como o único Deus. Como alguém que reconhece que o Pai é o autor. Aliás, nós estamos vendo isso nos grupos familiares, né? O Pai é o autor da redenção, Jesus é o agente da redenção, o Espírito Santo é o aplicador dos méritos da redenção, a Santíssima Trindade, um único Deus, é o Deus verdadeiro. E é a Ele que nós adoramos. E meu irmão, minha irmã, a compreensão profunda disso nos nossos corações muda o nosso viver. Qual seria o problema que te alcançaria se você vive diante da face de Deus? Que problema que é maior, que te cerca e te impede da santa presença de Deus? Qual a ansiedade que te alcançaria quando lembramos que servimos ao único Deus e que estamos constantemente diante da sua face? Qual decisão que seria difícil de tomar quando lembramos que temos um único Deus e que estamos diante da sua face? Percebe, meus irmãos, que o primeiro mandamento ele é libertador, como os outros também, mas nós estamos nele agora. Libertador. Quando a gente realmente lembra, gosta, ama, anuncia, vive a presença de um Deus único. E esse Deus único se manifestou a nós na segunda pessoa da Trindade, em Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E está diante da face de Deus Pai para todo sempre, intercedendo em meu favor e em seu favor. Você acha que Satanás pode nos acusar, meus irmãos? A intercessão de Cristo não é transformar as suas orações, não é isso. Mas é Satanás chegando lá e falando: ó, está vendo ali? Pecou, hein? Quebrou o primeiro mandamento. E Cristo fala: está vendo aquele ali, Pai? Eu cumpri o mandamento no lugar dele. É isso que acontece. Em Cristo, eu e você cumprimos o primeiro mandamento. Essa é a alegria da salvação. Essa é a alegria de sermos habitados pelo Espírito Santo. Essa é a alegria de sermos alvos do amor de Deus na obra de Cristo Jesus. Que saiamos daqui, meus irmãos, nessa manhã, com essa firme convicção da existência de um único Deus. Com essa firme convicção de que temos que anunciar esse único Deus. Doa a quem doer. Claro que fazemos isso em amor, é óbvio, né? Claro que nós temos que viver com essa noção da existência de um único Deus e de que nós estamos diante da sua face, que nada escapa ao nosso Senhor. Essa semana eu fiquei tão animado, impactado com essa lembrança. Nós precisamos sermos lembrados dessas coisas, meus irmãos. Que nos alcançará? Que mal nos tirará da mão do nosso único Deus? Que problema afeta o nosso coração? Que ansiedade poderia nos derrubar se somos propriedade exclusiva de um único Deus? Mas não é assim, meus irmãos. A gente fala assim:
Deus se esqueceu de mim. Estou pedindo isso há tanto tempo. Estou sofrendo por isso há tanto tempo. Estou experimentando algum tipo de situação repetidamente. Uma dor que vem e que vem de novo e que vem de novo. Um desemprego prolongado. Uma dor estendida. Uma relação complicada. Sim, é claro que dói. Mas pega essa dor hoje e aplica o primeiro mandamento. Essa situação está diante de um Deus único, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, do qual você é propriedade exclusiva dele. Tesouro precioso dele. Então, os seus problemas, as suas dificuldades, não é que elas se acabaram, elas são redimidas, elas são percebidas de uma outra forma. Você não está só, você não está abandonado, você não está desamparado, você é do Senhor e Ele está na sua, e você está na sua santa e doce presença. Vamos orar. Ah, Senhor, que lembrança maravilhosa é essa, de que somos teus, inclusive porque fomos adotados em Cristo Jesus, por conta daquela obra maravilhosa que Ele cumpriu em nosso favor, assumindo a nossa maldição, redimindo nossas vidas a partir da sua obra. E que notícia maravilhosa, Senhor, é que estamos diante da Tua face constantemente. Que isso nos constranja a ponto de nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos. E que isso também nos anime por sabermos que não estamos abandonados. E que em Cristo estamos constantemente diante da face do Deus Pai. Obrigado por isso, Senhor. Anima-nos, aviva a Tua obra em nossos corações. Assim nós oramos confiados em Jesus Cristo, o Senhor. Vamos